Olá, professores e professoras. Vamos falar um pouquinho sobre avaliação educacional hoje. Lembrando que nós já começamos a abordar esse tema lá na nossa primeira DEPAC em 29 de setembro. Então, a gente vai reforçar algumas coisas aqui nesse vídeo, até mesmo para que a gente possa sempre retomar as questões avaliativas. Bom, eu costumo dizer que a avaliação educacional, ela é o grande nó do processo de ensino-aprendizagem, porque ela serve tanto para regular o trabalho docente, quanto para verificar se os nossos alunos estão de fato se apropriando das aprendizagens. É importante salientar que a avaliação, ela tem funções. Primeiro, eu posso utilizar a avaliação para coletar dados e informações sobre os nossos alunos, saber o que eles já conhecem sobre um determinado assunto, compreender o processo de ensino-aprendizagem deles. Posso utilizar a avaliação também como uma forma de organizar as minhas próprias aulas e o meu processo de ensino para com os alunos. Através da avaliação, eu consigo verificar se algo ficou pendente ali no processo de aprendizagem e regular essa aprendizagem à medida que nós vamos avançando nas aulas. É importante também saber que a avaliação ela pode ser utilizada para análise do que os alunos já conhecem, tanto de modo quantitativo quanto de modo qualitativo. Eu posso utilizar a avaliação para fazer julgamento de quantidade de informações que os alunos conseguiram reter, aí trabalhando somente com a memorização lá na taxonomia de Bloom, ou sobre a qualidade daquela informação que ele possui. É sempre importante que a gente utilize as avaliações como um ponto de reflexão. Será que realmente o meu aluno aprendeu? Como ele aprendeu? Quanto ele aprendeu? Será que ele consegue, a partir daquilo que foi trabalhado, aplicar essas informações em outras situações problema? Se nós passarmos para ele de diferentes formas um mesmo tipo de conteúdo, um mesmo objetivo de aprendizagem, uma mesma expectativa, ele conseguirá trazer para a gente informações semelhantes? É para isso que serve a avaliação. E sempre é importante lembrar que a avaliação, ela é um instrumento essencial na prática docente. Com ela, o professor consegue rever os seus planos, rever as suas práticas e, a partir daí, trazer de forma mais significativa o processo de ensino-aprendizagem para todos os alunos. É importante lembrar que a avaliação ela precisa atingir a todos. E ela não é uma queda de braço, não, entre professor e aluno, muito pelo contrário. Ela é uma forma de tanto professor quanto aluno conseguirem regular o próprio processo de transmissão de conhecimentos, de aplicação de conteúdos e, a partir daí, poderem seguir juntos em uma formação contínua. Quando nós abordamos o tema de avaliação aqui no SESI, nós precisamos sempre lembrar da concepção de ensino da rede SESI São Paulo. Aqui no SESI, a gente sempre vai priorizar o diálogo lógico, se o aluno ele consegue trazer tudo o que foi trabalhado durante o decorrer da disciplina, seja na primeira, na segunda ou na terceira etapa, de maneira concisa, lógica. O professor ele vai atuar como um mediador do processo de ensino-aprendizagem e, a partir de situações de investigação, de situações problema, os alunos conseguirão, de modo compartilhado, trazer as informações necessárias, aplicando aqueles conhecimentos, aquelas expectativas que foram trazidas em diversas etapas naquele componente curricular ou em todos os componentes curriculares de modo interdisciplinar. É importante lembrar que aqui no SESI, a nossa concepção de trabalho é coletivo. Um aluno aprende com o outro, assim como nós, professores, aprendemos e compartilhamos os aprendizados com os alunos. É importante lembrar que, dentro da concepção de ensino da Rede SESI São Paulo, há a necessidade de incluirmos todos, sejam os alunos que possuem algum tipo de necessidade especial do processo de ensino-aprendizagem, sejam os alunos que estão mapeados ou não no nosso mapeamento de saúde.
A educação, ela é para todos. Quando eu olho para os meus 34 alunos dentro da sala de aula, eu preciso lembrar que cada um deles aprende de um modo diferente. E para isso pode ser avaliado de um modo diferente. Então, professores, é importante sempre lembrar que a partir do momento que nós entramos em sala de aula, nós estamos observando os nossos alunos. E essa observação é parte integrante do processo avaliativo. Lembrando que sempre eu vou criar os critérios avaliativos em conjunto com os alunos. Os alunos, eles precisam saber como eles estão sendo avaliados, por que eles estão sendo avaliados. E a avaliação, ela não precisa ser pontual, muito pelo contrário. Aqui na concepção de ensino do SESI, a avaliação, ela é contínua, ou seja, todos os dias, todas as produções, o aluno está sendo avaliado. De acordo com o referencial curricular da rede SESI, existem alguns princípios relacionados ao processo avaliativo. Primeiro, a integração dos processos avaliativos. A avaliação, ela é um meio e não um fim em si só. Todos os processos de ensino-aprendizagem precisam estar integrados aos processos avaliativos. Eu não posso utilizar avaliações pontuais para dizer se meu aluno é apto ou não em um determinado jogo de conteúdos. Eu não posso utilizar avaliações simples com um único tipo de questão ou apenas um único instrumento para dizer se meu aluno conseguiu ou não conseguiu adquirir as competências e habilidades necessárias para aquele componente curricular. Há como princípio também aqui no nosso referencial o compromisso com a aprendizagem e inclusão de todos e todas, como eu havia falado anteriormente. Todos têm direito a uma educação de qualidade e todos têm direito a ser avaliados de acordo com as suas próprias necessidades. Muitas vezes um aluno, ele não se expressa bem em uma avaliação escrita do tipo dissertativa ou descritiva, mas ele se dá melhor em avaliações orais. Ele se dá melhor em avaliações objetivas, ele se dá melhor em avaliações práticas. Vamos lembrar sempre que aqui no SESI nós temos 3 pilares do processo de ensino: ensino, a aprendizagem e a pesquisa. Um se apoiando com o outro. E é claro, nós precisamos lembrar da legitimação técnica e política dos processos avaliativos. A avaliação, ela é um processo. Ela tem início, ela tem meio e ela tem fim. E a partir desse início, desse meio e desse fim, é que eu consigo compor todo o processo avaliativo para tomar uma decisão sobre aprendizagem. Será que muitas vezes eu não estou querendo fazer em uma avaliação, seja ela oral, seja ela escrita, dissertativa, descritiva ou objetiva, a retomada apenas de conteúdos memorizados? Muitas vezes, os nossos alunos, eles se deparam com questões diferenciadas em vestibulares, no Enem, em provas tipo Saresp ou até mesmo Avalia SESI, e eles não conseguem transferir aquilo que eles aprenderam para uma questão um pouco mais elaborada. Como a gente pode trabalhar, então, para que essa aprendizagem seja mais significativa? Será que trabalhar conteúdos de uma maneira mais tradicional, na hora que esse aluno for transformar esse ensino tradicional em uma avaliação diferenciada de larga escala, fora da rede SESI ou não, ele vai conseguir? Tudo isso a gente tem que pensar. Muitas vezes, refletir sobre a prática avaliativa é refletir sobre a nossa própria prática e didática do ensinar. Nem todo mundo aprende da mesma forma, logo, nem todo mundo pode ser avaliado da mesma forma. Não vamos esquecer que as avaliações aqui no SESI, elas não precisam e não podem ser reduzidas a simples provas. Uma prova pontual vai avaliar apenas alguns tipos de conteúdos, competências, expectativas, habilidades de aprendizagem, mas que muitas vezes não vão refletir o todo. Por isso é importante o professor construir uma avaliação contínua, uma avaliação formativa, uma avaliação longa dentro de cada uma das etapas. E assim a gente consegue abarcar mais informações sobre os nossos alunos. Alguns compromissos nós precisamos ter com a avaliação. Primeiro, precisamos entender que a avaliação é parte da prática
de aprender e ensinar. Nós, como professores, ensinamos através da avaliação. A avaliação ela é um processo privilegiado de aprendizagem e nós aprendemos também através da avaliação, porque a avaliação ela traz um reflexo do nosso trabalho em sala de aula. A partir do momento que eu a utilizo como processo regulador do meu tipo de ensino, eu vou ter aí um compromisso maior com a avaliação. A avaliação ela tem que ter tanto aspectos quantitativos quanto aspectos qualitativos. E eu costumo dizer que normalmente os aspectos qualitativos precisam se sobressair aos quantitativos. Uma avaliação não deve ser reduzida apenas para trazer para a gente se o aluno é um aluno 8, se ele é um aluno 9, se ele é um aluno 9,5 ou 10. Afinal, qual a diferença de um aluno 7,5 para um aluno 7? Qual a diferença de um aluno 8,3 para um aluno 8,5? Entendem? Muitas vezes, quantificar o ensino-aprendizagem é mais difícil do que qualificá-lo. E é importante lembrar que a avaliação ela tem que ser usada como autorregulação para o próprio aluno. Trabalhar a avaliação com o aluno significa dizer para ele, olha, esse é um instrumento que está aqui para te ajudar a regular a sua própria aprendizagem. Será que ao final de uma avaliação, seja ela um trabalho, uma pesquisa, uma prova, nós não conseguimos fazer uma reflexão com esse aluno e fazê-lo pensar um pouquinho sobre quanto tempo eu estudei? Será que eu executei os exercícios da melhor forma? Será que eu prestei atenção na aula da melhor forma? Chegou a hora de nós quebrarmos paradigmas. Aquela avaliação engessada que nós passamos quando nós éramos alunos, ela precisa cair por terra. Ela já não deve ser mais utilizada. Imagina quantas vezes nós fomos avaliados enquanto estudantes, que nós ficamos nervosos, tensos, chateados, tivemos algum tipo de problema durante ali o dia que fez eu me dar mal numa avaliação. E lá atrás, quando nós éramos alunos, essa muitas vezes era a única forma que nós tínhamos para angariar os pontos, a nota, os conceitos dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, entendam a avaliação como uma bússola. Ela vai apontar para onde nós devemos ir. E uma vez que ela é uma bússola, muitas vezes ela não será igual na turma A, na turma B, na turma C, na turma D, porque cada turma tem um trabalho diferenciado. Em cada turma eu tenho 34 realidades distintas. Logo, eu terei avaliações distintas. Pode ser que uma avaliação escrita dentro de um instrumento de múltipla escolha seja ideal para a turma A, mas para a turma B, uma apresentação de trabalho diferenciado, lúdico, abarcando as mesmas expectativas do processo de ensino-aprendizagem, seja mais eficaz. Então, tudo isso tem que ser pensado na hora da avaliação. E pensar a avaliação é algo bem difícil, porque pensar a avaliação é repensar a prática docente. Dentro do que nós falamos aqui sobre avaliação, nós precisamos lembrar das 4 dimensões avaliativas. A avaliação do estudante, ela pode ter 4 aspectos. Nós temos a avaliação de sistema, a avaliação externa, que normalmente vai vir pronta, de fora, é como a avaliação do SARESP, é como a avaliação do AvaliaSESI, como GeekTest, que os meus alunos eles precisarão responder uma série de comandas e precisarão expressar aquilo que eles já conhecem, aquilo que eles dominam dentre essas comandas. Nós temos a avaliação de programas e projetos, nós temos a avaliação institucional e nós temos a avaliação da aprendizagem. No nosso encontro de hoje, nós estamos falando especificamente dessa, da avaliação da aprendizagem. Bom, quando a gente fala de avaliação da aprendizagem, nós precisamos entender que ela é contínua e cumulativa, medindo o desempenho do nosso aluno. O nosso aluno, ele precisa entender a avaliação como uma espiral. Dentro do sistema SESI de ensino, o aluno não desaprende. Não tem como ele desaprender. O ensino é cumulativo. Eu vou deixando o processo de ensino-aprendizagem com maior complexidade à medida que ele vai me trazendo as facilidades na representação da avaliação.
A avaliação da aprendizagem aqui no SESI, ela vai objetivar a construção e o domínio de conteúdos, habilidades e competências expressas lá nas minhas expectativas de ensino-aprendizagem. Eu não quero saber se o aluno é capaz de memorizar um determinado conteúdo e reproduzi-lo em uma avaliação. Eu quero saber se ele consegue aplicar aquela expectativa de ensino e aprendizagem em diversas situações, sejam elas situações mais estritas, em uma avaliação mais quadradinha, mais formal, seja ela expressa de maneira diversificada em uma avaliação mais lúdica, mais aberta, em uma apresentação. Toda avaliação de aprendizagem tem caráter investigativo. Eu quero investigar até onde o meu aluno conseguiu chegar. E a partir desse ponto, rever a minha prática e fazer com que esse aluno chegue cada vez mais longe. Todo o processo de ensino-aprendizagem é uma grande escada em caracol, que eu só tenho um sentido. Eu só vou subindo e utilizando os meus conhecimentos anteriores para adquirir novos, ressignificando esses novos e deixando o processo de aprendizagem mais complexo. Afinal, aquilo que eles aprendem em biologia faz relação com o que eles aprendem em história, tem relação com aquilo que eles viram em geografia, em matemática, em língua portuguesa, em arte, em filosofia, e ele vai conseguir, a partir de diversos aspectos, enxergar aquelas mesmas expectativas aplicadas em contextos distintos. É sempre importante a gente falar de contexto, né? No processo de ensino e aprendizagem, contextualizar o aprendizado é essencial. E o aluno, ele é protagonista na avaliação. Eu preciso fazer com que ele aplique aquilo que ele aprendeu em sala de aula na vida lá fora. Dentro da escola, nós sempre vamos pensar em instrumentalizar esse aluno para a vida em sociedade. Eu estou formando um cidadão. E essa formação cidadã precisa acontecer dentro da sala de aula, prospectando atitudes, habilidades, competências para que ele aplique no dia a dia. Então, nós, como docentes, somos mediadores de todo esse processo, mas é o aluno o protagonista. Por isso, construir avaliações pensadas no aluno e com eles é essencial. Como será que eles gostariam de ser avaliados dentro de alguma expectativa de ensino-aprendizagem? Será que vocês já fizeram essa pergunta para eles? Será que a autoavaliação é uma ferramenta importante? Vamos ver. Muitas vezes ela é uma ferramenta essencial. Bom, dentro da avaliação da aprendizagem, nós temos 3 tipos de avaliação que são importantes nós sempre lembrarmos. Primeiro, a avaliação diagnóstica, realizada antes do início de uma nova aprendizagem. Eu costumo dizer que a avaliação diagnóstica, ela é uma das principais ferramentas para nós, docentes, conseguirmos preparar o nosso plano de trabalho docente. É através da avaliação diagnóstica que eu vou conseguir verificar o que os meus alunos já conhecem, vou fazer o levantamento dos conhecimentos tácitos, e a partir deles eu vou deixar o meu processo de ensino-aprendizagem mais modulado para aquela turma. Pode ser que você verifique que na turma B, a partir de uma avaliação diagnóstica, eu estou muito mais à frente nos conhecimentos levantados previamente com os alunos do que na turma D. E tudo bem, cada um tem o seu ritmo, eu preciso respeitá-lo. Vale lembrar que a avaliação diagnóstica, ela não tem nota. Eu não vou dividir pontos na avaliação diagnóstica. Eu vou levantar saberes, levantar conhecimentos, levantar competências, habilidades. Eu não vou atribuir notas de 0 a 10 na avaliação diagnóstica, viu, pessoal? Eu vejo muitas avaliações diagnósticas aí que vêm com pontuação. Eu sei que muitas vezes é mais fácil nós criarmos um sistema de pontuação, mesmo numa avaliação diagnóstica, mas esse não é o objetivo dela. O objetivo dela é fazer com que a gente levante os conhecimentos prévios dos nossos alunos. Temos a avaliação formativa, realizada durante todo o processo. Por exemplo, durante toda a etapa. Você pode começar uma etapa
com uma avaliação diagnóstica. A partir dela, fazer uma discussão com os alunos para que todos partam de um mesmo ponto, tirando as dúvidas, compartilhando as ideias e depois, ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem que acontece na etapa, fazer diferentes avaliações formativas. Vamos lembrar que dentre o nosso regimento e o nosso referencial, são exigidos, no mínimo, 2 instrumentos avaliativos diferentes dentro da avaliação formativa. A avaliação formativa, por si só, recebe pontuações, tá? A gente precisa lembrar que essas pontuações, elas podem acontecer dentro de uma observação de sala de aula, na apresentação de um projeto, na criação de uma simulação, na apresentação de um trabalho, de uma pesquisa, uma discussão. Você vai utilizar todo o momento de sala de aula como um instrumento avaliativo. Até mesmo se o aluno executou ou não executou atividades de casa, se o aluno ele conseguiu realizar essas atividades que você mandou para ele fazer em casa, com grande dificuldade ou com grande facilidade, tudo isso pode ser observado. Por isso, ela é uma avaliação do processo. Vamos lembrar sempre o seguinte também, né, pessoal? Associem assiduidade com esse processo de observação. Aquele aluno que é muito assíduo, que vem em todas as aulas, que tira dúvida, que participa, praticamente é subentendido que ele vai se dar melhor numa avaliação do que aquele aluno que falta bastante, que não entrega as atividades, que não entrega os trabalhos. O que a gente não pode ter, ou o que a gente precisa prestar mais atenção, é o seguinte: o aluno ele faltou pra caramba, ele teve muitos atestados, ele não veio, ele não entregou as atividades, ele não fez as tarefas de casa, não realizou as pesquisas, não realizou os trabalhos. Foi fazer uma avaliação escrita, um instrumento escrito que o professor criou e foi muito bem, ou a gente tem um aluno que tem muita facilidade nesse componente curricular e ele é autodidata para esse componente, ou tem alguma coisa errada aí no meu processo de ensino-aprendizagem. Será que as minhas aulas elas estão sendo conduzidas de forma que o aluno mesmo ausente está conseguindo entender tudo isso? Vamos repensar aí nesse processo, tá? Por isso que a frequência, ela é parte da nossa observação. Um aluno assíduo é um aluno que normalmente vai melhor nas avaliações. E nós temos a avaliação somativa, que é aquela que acontece ao final da etapa ou ao final do ano letivo, para eu verificar se todas as minhas expectativas de ensino e aprendizagem, trabalhadas até aquele momento, foram alcançadas. A somativa, ela pode ter avaliação numérica também. Ela precisa ter. E ela vai mostrar para o meu aluno o quanto ele avançou e o quanto ele deixou de avançar. Bom, quero fazer aqui com vocês uma pequena atividade. Quero que vocês pensem aí comigo. Caracterizem mentalmente as avaliações da aprendizagem, diagnóstica, formativa e somativa. Depois de tudo isso que a gente falou, quais são as principais características que ficam para vocês da avaliação diagnóstica? E da avaliação formativa? E da avaliação somativa? Cada uma delas tem características próprias. Quais são as principais? Vamos pensar e anotar um pouco aí nos nossos cadernos de anotação? Bom, anotações feitas sobre avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação somativa. Vamos falar um pouquinho de recuperação da aprendizagem? E a recuperação? Onde ela fica? Ela é uma avaliação? Ela não é uma avaliação? Como eu vou criá-la? Pessoal, eu costumo dizer que a recuperação, ela é também processual, assim como as avaliações formativas. Eu não preciso ter aqui na rede SESI um momento para recuperação. Se eu estou tendo um momento para recuperação, significa que eu estou colocando um ponto final no processo de ensino-aprendizagem. Eu ensinei até aqui, eu avalio até aqui. Caso eu não consiga atingir as expectativas, ou, como muitas vezes a gente vê, a nota 7, que é a nossa média, eu vou aplicar uma recuperação. Mas será que isso é válido?
Para quem aplicar a avaliação? Só para os alunos que tiveram notas abaixo de 7 ou para todos? Vamos fazer uma pequena reflexão aqui, pessoal, eu acho que isso é importante. Vamos lá. Se eu trabalhei um mês inteiro e chega ao final do mês, o meu empregador me paga 70% do meu salário, mas eu trabalhei o mês inteirinho, eu trabalhei 100% dos dias. Eu vou ficar feliz em receber só 70%? Eu acho que não, né? Agora imagina isso para o aluno. Ele trabalhou a etapa inteira, fez todas as atividades e ele conseguiu angariar 70% da nota. Nota 7. É a média. Será que ele vai ficar feliz em ter esse 7 no boletim? Alguns sim, alguns não. Alguns alunos eles estão bem condicionados a esse trabalho com nota, né? Mas se eu oportunizar para esse aluno que conseguiu 70% de aproveitamento, uma atividade em que ele possa demonstrar ainda mais, de maneira distinta, a sua aprendizagem. Será que eu posso utilizar essa avaliação ou esta oportunidade para rever a nota desse aluno? Sim ou com certeza? Os dois, né, galera? Então, a recuperação, ela tem que ser propiciada ao longo do processo com as diversas atividades que o professor ministra. Eu não preciso ter uma atividade de recuperação, uma prova recuperativa, porque eu estou recuperando pontual. Se eu penso que a avaliação, ela é uma espiral, assim como o processo de ensino-aprendizagem, eu não tenho ponto para parar e recuperar. Eu vou em uma cadência de crescimento contínuo. Então, uma atividade se sobrepõe à outra e vai ajudando a recuperar a outra e assim por diante. Eu não preciso ter somente 2 instrumentos de avaliação. Eu posso ter vários e um vai auxiliando o outro. Então, quando a gente for pensar em recuperação, será que há a necessidade de ter um momento recuperativo? Vale essa reflexão. Será que eu preciso aplicar essa recuperação só para quem tem nota abaixo da média? Ou aquele que tem nota 8,5, ele também pode fazer parte deste processo recuperativo? Como aplicar, quando aplicar, é sempre ao longo do processo, uma atividade auxiliando a outra. Eu não posso criar, dentro das avaliações, gavetinhas únicas que eu vou abrir, tirar ali as informações, fechar e não usar nunca mais. Todo o processo de ensino-aprendizagem é cumulativo. Aquilo que eu aprendi no mês passado, eu vou usar neste mês, vou usar no próximo, e assim uma atividade vai fazendo com que a outra seja recuperada ao longo do processo. Certo, meninos e meninas? Qualquer dúvida, apareçam lá na coordenação, conversem comigo, conversem com o David. Eu gosto de falar bastante de avaliação, o David também. E por hoje é só. Agradeço a todos que estiveram presentes presencialmente lá na nossa DEPAC. E quem não pôde participar, segue esse vídeo aqui como uma dica de reflexão. Que o compartilhamento seja sempre a base do nosso trabalho. Ótima semana, até a próxima. Tchau, tchau.